Agradecer também o convite de vocês aqui. Eu sempre já vim aqui algumas vezes, né, com o Felipe, alguns convites. É sempre um prazer ver vocês assim, porque é a galera que está realmente segurando e fazendo a dança, que é importante, que a gente não vê muito por aí. É uma resistência também, né? Você escolher a dança, escolher a música, escolher. Então, para mim é um prazer estar aqui. Eu acho que para contextualizar, né, meu nome é Apoena Machado Cunha. Eu sou de Montes Claros, nasci em Montes Claros e vim para Brasília muito cedo, né? Eu sou filho adotivo, sempre soube que era filho adotivo. Minha mãe sempre falou, ó, seu pai é de Montes Claros e tal. Com 12 anos de idade, minha mãe pegou, ela é professora, a gente foi para Bahia numas férias dela, um dinheiro que ela ganhou, e a gente foi para Bahia, e aí lá na Bahia, com 12 anos, eu fiz ela comprar um berimbau para mim, no Mercado Modelo. Eu falei, eu quero esse berimbau, aquela coisa de criança, né? Eu quero esse berimbau, encantado com o berimbau. Eu falei, queria o berimbau, e ela comprou, e a gente trouxe. Eu trouxe esse berimbau no ônibus, na época a gente viajando de ônibus, 33 horas, eu perturbando todo mundo, tocando. E aí quando eu cheguei aqui em Brasília, aprendi a tocar berimbau sozinho, depois eu fui atrás de uma capoeira. Aí falei, não, quero capoeira, e procurei, rodei a cidade, achei a capoeira, uma capoeira por aqui. Ó, mãe, achei uma capoeira, vou treinar, a mensalidade é tanto. E a partir dali eu comecei esse contato com tambor, com a música, com a cultura, com maculelê, com samba de roda. Porque eu comecei com um professor que ele era luthier. Eu dei muita sorte que ele era luthier, era o cara que fabricava os instrumentos da capoeira, fabricava cachixi, fabricava berimbau, tocava samba de roda, era um cantador. Então eu cresci com esse cara, ficava vendo, era o professor Cezinha, né, que está até falecido, faleceu. E aí eu cresci com esse cara vendo, eu ia para o treino, pegava um treino à tarde, saía da escola, ia para o treino, depois pegava outro treino que eu ficava só tocando berimbau, tocando tambor, depois pegava mais um outro treino, então ficava a tarde toda só na capoeira. Então, a partir daí eu tive esse contato com o tambor, né? Quando é novo, a gente acaba achando que você tem que se doar para aquilo, se doar, aí você tem família, você começa a casar e começa a largar suas coisas. Aí eu fiquei praticamente 10 anos sem jogar capoeira, sem cantar, sem tocar tambor. Então, com aquela coisa, mas um casamento bom, de ficar viajando, de CVC, e sabe, essa coisa do que a gente se perde, não que a pessoa seja ruim, mas a gente se perde naquela relação e acaba esquecendo da gente. E aí, quando eu me separei, eu decidi que queria voltar realmente a fazer as minhas coisas, tocar tambor, cantar, e aí eu fui correr atrás aqui em Brasília de algumas coisas. Comecei até a mudar para Pernambuco, atrás do coco, atrás da cultura, que é uma coisa que eu acho bem rica, mas aí eu acabei ficando por aqui mesmo. Fui para o Mercado Sul e ali foi praticamente um resgate de tudo. Resgate porque eu conheci o mamulengo, conheci o coco, conheci a capoeira de novo. E aí eu me reconectei aqui em Brasília mesmo, num lugar que é praticamente uma universidade da cultura, universidade da vida. Ali eu me reconectei. Quando minha mãe viu eu nesse resgate, tocando tambor, eu comecei a ir para Umbanda, comecei a tocar em terreiro e comecei a correr atrás da espiritualidade. Minha mãe chegou e falou, olha, deixa eu te falar uma coisa, seu pai lá em Montes Claros, ele é pai de santo, e aí o pai dele é pai de santo e tudo, então você tem essa história. E a partir daí eu fui atrás, né? Fui atrás de conhecer e tudo mais. Aí é uma outra história que eu também conheci, e aí já abriram outros caminhos. E isso foi agora, assim, essa história que eu tô falando de me separar e correr atrás foi com 33 anos, e essa história de ver meu pai foi agora. Tem uns 3 anos que eu conheci ele, e a gente conhecia o terreiro, conheci tudo, e aí eles também, né, ficaram surpresos. Ó, como é que você tá lá, correu atrás de tudo isso sozinho, sem saber, e a gente se reencontra aqui na mesma espiritualidade, né? O jongo, ele entrou na minha vida por acaso, assim, por acaso e também não, né? É uma coisa que a gente acha que tá no caminho mesmo. Então eu sempre tocando maculelê, tocando samba de roda, e o meu trabalho, minha outra personalidade, né? Que esse caminho que a gente acaba indo da vida para se sustentar, dinheiro, eu comecei a trabalhar com informática, né? Eu ganhei um computador muito cedo do meu tio, que fechou uma ONG, ganhou um computador, comecei a trabalhar com informática. Quando eu vi, eu já tava... Já virei programação. E aí, num desses trabalhos que eu estava fazendo de programação, cuidando da informática que eu trabalhava no NEAD, que era um órgão que trabalhava com quilombolas e sem terras. Mas eu cuidava da informática, mas era cercado de gente, o tempo inteiro da galera de sem terra e tal, e quilombola, então eu estava ali no meio. E eu estava trabalhando numa feira, e essa feira, no final, eu terminei meu trabalho e fui dar uma volta
conversar com os feirantes e tal. E aí eu vi isso foi em 2002, e aí eu vi numa feira um livro do Quilombo São José, que era um livro de uma capa tipo Uma Noite, meio até azulada, assim, com céu escuro, azulado no fundo, e dois dançarinos de branco, todo de branco, e dois tambores tipo aquele tambor de crioula, tambor escravado. Aí eu já peguei aquele livro, eu falei, o que que é isso? Aí tava escrito Jongo Jongo do Quilombo São José. E aí nesse livro tinha um CD, tinha tudo, e eu comecei a ler esse livro, fiquei, né, nesse tempo que eu fiquei parado, eu fiquei lendo esse livro e correndo atrás de outras coisas, e meio que estudando o jongo, aprendendo, só por curiosidade mesmo. E aí quando eu me separei, eu decidi que eu ia atrás do jongo, né, quando a gente termina e fala, tá, o que que eu vou fazer agora? Não, vou atrás do jongo. Aí eu fui atrás dos mestres, fui atrás de conhecer, e aí foi outra caminhada, que aí foi uma caminhada já com os mestres, né? Depois que eu fui atrás. Então o jongo entrou na minha vida dessa forma, por um livro, que inclusive nessa feira, o pessoal tava, para não, que eles terminam a feira e não gostam de voltar cheios de coisa, né? Então ele falou, não, pode levar esse livro aqui, né? Que eles não querem voltar cheio de coisa. Ele me deu o livro e eu fiquei com ele. O jongo, ele é uma manifestação dos negros escravizados, né? Na época da lavoura de café, com o final daquela época do ouro. Então meio que sobraram muitos escravizados, e eles saíram para procurar outros lugares, né? Subiram para Minas, para o Espírito Santo, então foram se distribuindo, começaram a ser meio que na falsa libertação, eles foram se distribuindo. Então nessa distribuição, eles continuavam em algumas senzalas e ainda mantinham aquela coisa de não poder conversar ainda. Dentro da senzala eles não podiam conversar, então eles utilizavam, a ferramenta que eles utilizaram para poder conversar sem serem entendidos pelos senhores, era através da música, através do canto. Então eram permitido que eles, né, fizessem algumas festas. Durante as festas católicas, eles diziam, olha, vocês podem fazer a festa de vocês, tanto para amenizar essa coisa da escravidão, esse sofrimento, como para alegrar os próprios patrões, né, que eles chamavam, olha, tá tendo essa festa aí, ouviam, ficavam vendo eles cantando. Então nesse meio da festa, eles aproveitavam, né, os nossos antepassados aproveitavam para conversar e falar sobre o passado, para combinar fuga, para fazer casamento, para transmitir conhecimento de receita, para falar do passado, o que eles eram. Então, dentro daquela conversa ali da festa, então o jongo é isso, é um momento que a forma que eles utilizavam para mascarar a transmissão de conhecimento através dessas festas, né? Através desses cantos. Então o ponto do jongo, a gente vê as músicas do jongo, a gente chama as músicas, as canções que a gente chama são chamadas de pontos. Então é um ponto de jongo, que aí é uma fala que eu vou dizer, algo que eu vou falar, eu quero falar aqui agora, e aí você vem e completa com outro ponto. Você completa a minha fala, você me responde, ou você me pergunta, e você quer falar, você vai e me pergunta também, e aí é de ponto a ponto, e os pontos são bem curtinhos, assim, são pontos, por exemplo, a melodia de um ponto simples lalaí, 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 lalaí. Então nessa melodia eu podia fazer várias coisas. À meia-noite passarinho vai a voar, e meia-noite passarinho vai a voar, eu vou voar pela floresta, ai meu Deus do céu, passarinho vai a voar. Aí você podia chegar, mas meia-noite não vai dar, gavião tá de tocaia, meia-noite não vai dar, meu Deus do céu, gavião tá de tocaia. Aí o outro podia chegar, mas eu posso distrair o gavião. Então você ia conversando, você estava combinando uma fuga através de pequenas falas, e os senhores ali fora, às vezes o cara pergunta, como é que tá aí? O que eles estão fazendo? Tá o dia inteiro aqui, a noite toda no lelele aqui, não é nada não. E aí eles estavam conversando de tudo, de ponto a ponto. Então por isso que a gente fala que é ponto, né? Cada jongueiro traz o seu saber, né, a sua experiência de vida para o jongo. Então, muitas vezes também o jongueiro ele planta, né, agricultor, ele não vai saber responder um ponto de um jongueiro que trabalha com boi, com carreiro. Então é isso, às vezes um segredo eu estou falando só para você. Então se eu estou falando para você, você vai me responder, e o outro tá ali, eu não estou falando com você.
né? Então é isso, você tem uma conversa também desse jongueiro com aquele ali, de desafiar. Então era usado para tudo praticamente, não era só para trocar, mas era para... Você pega, por exemplo, depois o jongo saiu das senzalas, aí ele foi para as comunidades. Ali na comunidade, o que que tem? É a comunidade, é o cara que é pipoqueiro, como o mestre Totonho, o mestre Jefinho, ele é pedreiro, a dona Tó, ela é empregada doméstica. Então, e aí junta tudo isso, tem como se fossem... Porque numa comunidade nem todo mundo é amigo, né? Tem sempre a fofoca, tem sempre, o fulano ali, que rola muito isso, fulano não é mestre não, fulano não é mestre, é fulano, esse fulano aí é só não sei o quê. Então, além de ter essa passagem de conhecimento, tem fofoca, tem provocação, tem demanda, que é você desafiar o outro jongueiro, eu quero saber mais, é como a capoeira, né? Você chega, você vai jogar com capoeira, eu quero jogar com um capoeirista bom, então vou desafiar, vou chegar ali e vou dizer que eu quero jogar com capoeirista bom. Por exemplo, tem um ponto do mestre Totonho que ele chega e canta assim, Oi, me disseram que aqui tinha Mato Grosso, oi, me disseram que aqui tinha Mato Grosso, trouxe de casa minha enxada arranca-toco, trouxe de casa minha enxada arranca-toco, mas eu cheguei, olhei, não tinha nada, trouxe de volta a minha enxada, camarada, mas eu cheguei, olhei, não tinha nada, trouxe de volta a minha enxada, camarada. Então esse é um ponto que ele chegou na roda, ele está desafiando, ele chegou lá e quer, cadê os jongueiros aqui? Eu quero ver, me disseram que aqui tinha jongueiro bom, mas eu tô olhando aqui e não tem ninguém. Até que tem que aparecer algum jongueiro lá para falar, aí vai cantar outro ponto para ele, para desafiar, né? E aí o jongueiro pode responder ele. E aí fica uma disputa entre os jongueiros, as jongueiras também, que antigamente a mulher nem mulher nem criança participava do jongo, mas aí a gente falando assim dos jongueiros antes, né? E aí ficavam os dois jongueiros brigando, disputando ali. E aí tinha outro jongueiro que às vezes aquela disputa não acabava nunca, porque ninguém quer perder a disputa. E aí tinha ponto também para quebrar essa briga. E aí o Jefinho cantava assim, o Jefinho canta um ponto que era... Meu galo China brigou com meu galo índio, e nessa briga foi só pena que voou. Meu Deus do céu, mas que briga foi aquela? Eu enchi 2 panelas e nenhum dos galos ganhou. Meu Deus do céu, mas que briga foi aquela? Eu enchi 2 panelas e nem... Então ele chega já cortando, vamos parar com isso aí, vamos parar com essa briga aí. Aí acaba e volta os jongos, porque o jongo tem os momentos, né? Tem jongo, ponto, de abertura, que sempre quando a gente faz as coisas em roda, seja capoeira, seja o coco, seja uma gira de umbanda, tudo que vem da África a gente faz em roda, indígena também, a gente faz em roda. Então a gente abre e fecha. Agora o que acontece entre esse abrir e fechar, tem várias coisas, é o que eu falei. Pode ter ponto para louvação, a gente pode louvar a natureza, pode louvar os nossos guias, os orixás, o que você acredita. Tem muita gente católica também, né, com sincretismo. A dona Tó era muito católica. E aí saravava também São Benedito e cantava. E ponto para demanda, que são os pontos de disputa. Tem ponto de gurumenta. Pontos de gurumenta são pontos de adivinhação, que é como se fosse o que é o que é. Que é o que é, que cai, né, e corre deitado. Aí tem vários pontos de gurumenta que você tem que responder com outra gurumenta. Então tem pontos que até hoje estão aí que ninguém desatou, né? Que a gente diz desatar. Quando a gente pega a metáfora, pega um ponto e entende ele, chama desatar o ponto, né? Quer ver um ponto que eu desatei, que eu depois liguei até para o mestre Jefinho? Jefinho, é isso mesmo que é o ponto? Esse do Galo Chino eu desatei também, eu perguntei para ele, mas tem um que era da Dona Tó, que eu cantava ele sozinho muito tempo, eu não entendia, mas aí quando eu desatei, eu liguei pro Jefinho, é isso? Ele fala, é isso aí mesmo. O ponto é assim, Ogerê, 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 hoje tá chorandê, ogerê, hoje tá chorandê, ponto de meia-noite, calunga tá saravandê. É esse o ponto. Ogerê, 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 hoje tá chorandê, ogerê, hoje tá chorandê, ponto de meia-noite, calunga tá saravandê. A gente pega, primeiro a gente já tem que pensar na linguagem dos pretos velhos, né? Assim, como é que são os pretos velhos? Que o jongo era dos jongueiros mais velhos, não era para criança nem jovem, era só os mais velhos que faziam. Então é a linguagem dos pretos velhos. Então, ogerê, ogerê, oserês, oserês. Então a gente está falando de criança. Ogerê, 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 hoje tá chorandê. Chorandê? Chorando.
chorando. Hoje tá chorando, ponto de meia-noite, calunga tá saravandê. Aí depois o Jefinho, ouvindo, ele me contou que lá no Tamandaré, o jongo acontecia sempre à meia-noite, né? E naquela época, as crianças não podiam ir pro jongo. Então, o que a Dona Tó estava cantando? Ela estava cantando o seguinte: o jongo começava à meia-noite, ela estava falando, os erês, as crianças hoje estão chorando, estão todas em casa, que é meia-noite, né? Em casa chorando porque elas não podem vir para o jongo. Então, hoje tá chorando, ponto de meia-noite, o jongo começa à meia-noite, que é o que ela estava cantando. Ponto de meia-noite, calunga tá saravandê, calunga, nesse caso, são eles, os jongueiros mais velhos. Então ela está dizendo isso, a gente está aqui saravando, hoje que o jongo está começando, e as crianças todas nossas estão em casa chorando porque não podem estar com os pais, com as mães, né? É isso, esse ponto. Mas aí quando você chega numa roda, você sente mesmo a força, sente ali aquela presença e se conecta. Uma coisa que tem no jongo, assim, a gente não faz totalmente com essa intenção, né, de trazer, mas essa espiritualidade, ela já está presente. Então, quando a gente faz uma roda, assim, às vezes a gente faz uma roda que é uma apresentação, que é só para ser uma apresentação, mas vira uma roda de verdade, não tem uma coisa de apresentação. A gente começa a tocar o tambor, começa a cantar, aí você vê às vezes a pessoa chorando, bem a pessoa depois fala, olha, o que foi isso, né? E aí quer saber mais sobre o jongo, aí quer chegar. O jongo são várias comunidades, tem o jongo do Rio de Janeiro, que é o jongo do Rio de Janeiro, de Barra do Piraí, tem o jongo paulista, que se dança diferente. Os instrumentos são os mesmos, mas às vezes eles dão nomes diferentes. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem o candongueiro e o tambu. E muita gente chama também de caxambu. Esse aqui seria candongueiro e tambu, ou candongueiro e caxambu, né? Inclusive o jongo tem um nome, muita gente chama de caxambu também, é jongo ou caxambu, que a pessoa fala, vamos lá no caxambu, que é o tambor grande, a festa, né? Vamos lá no caxambu. E aí virou caxambu também, que é o jongo, e caxambu é a mesma coisa. Então é o candongueiro, que é o tambor mais agudo, o tambu ou caxambu, e algumas comunidades têm 3 tambores, que aí fica o candongueiro, caxambu e o tambu. Em Barra do Piraí eles tocam também com um pedaço de madeira, como se fosse uma bengala, né? Uma bengala de preto velho, que eles ficam batendo aqui, que chama mucoco ou macuco, que aí o jongueiro que está ali, ele fica batendo no casco do tambor, né? E no tamandaré eles usam o guaiá, que é como se fosse um maracá indígena, mas é com uma latinha de ferro, e eles ficam tocando, né? Alguns jongueiros, nem todos. E antigamente também tinha o ngoma puita. Ngoma puita, que é a puita, é uma cuíca muito grande, que é como se fosse pai ou mãe da cuíca. Muito grande, uma cuíca grave. Fazia assim, né? A cuíca é mais agudinho, né? E a ngoma puita era um tamborzão que você ficava... Então tem esse também, são esses. Que no jongo, quando a gente estava lá em roda, né, os escravizados, eles queriam falar, na hora do jongo, quando a gente está numa reunião, quando a gente quer falar, a gente levanta o dedo, né? No jongo, como os tambores estavam tocando, então para falar, o que eles diziam? Diziam cachoeira ou machado. Os cariocas, eles dizem machado. Aí os tambores têm que parar, aí quem disse tem que falar um outro ponto, cantar um outro ponto e dizer. Já os paulistas, eles falam cachoeira, né? Porque segundo o mestre Jefinho, o ponto de jongo para os paulistas é como se fosse uma nascente, né? Que ele descobriu aqui, e ela vai crescendo, né? Aquela energia, aquele dizer vai crescendo com a energia de todo mundo e vira um rio. E aí, para acabar com a energia desse rio, com a força desse rio, a queda de uma cachoeira, e a água segue calma lá embaixo. Aí quem cortou essa energia toda tem a obrigação de gerar uma nova nascente, que é um novo ponto. E já para os cariocas é uma semente que foi plantada, né? Quando ele diz machado, ele cortou. Então ele tem que plantar uma nova semente para aquela árvore crescer, aquele saber, aquele dizer que ele plantou, vai crescendo. E aí quem vier depois e disser machado, ele cortou. Ele tem que plantar uma nova sementinha. Então o ponto é essa semente que a gente coloca aqui. Então o que a gente vai dizer? Né? O que você quer dizer com o seu ponto? Você vai dizer fofoca? Você vai falar mal dos outros? Você vai trazer uma louvação? Você vai elogiar alguém? Então, o que a gente está plantando, né? O ponto é isso, é o que a gente planta.
Aí, e por isso do machado e cachoeira. Quando a gente quer parar o tambor, é machado ou cachoeira. O mestre Darcy, né, vendo essa coisa, já entrando em outro assunto, mas completando essa coisa dos instrumentos. O jongo, por ele ser praticado só pelos mais velhos, chegou uma hora só pelos mais velhos e meio que só nas comunidades. E dentro das comunidades, só em algumas famílias de jongueiros que passavam, né, de pai para filho, de avô para neto, os mais velhos foram morrendo e sem as crianças, sem os mais novos, o jongo quase foi morrendo junto com isso. E aí o mestre da Serrinha, né, do Rio de Janeiro, vendo isso, ele falou, não, eu tenho que resgatar. E ele começou a trazer as crianças para o jongo e fez um movimento também de descer do Morro da Serrinha para as universidades, para os jovens ali os jovens estudantes. Então ele levou o jongo para esse outro lugar. E aí para colocar o jongo ali, ele falou, não, mas isso aqui também é muito cru, né? A gente às vezes toca só o tambor, fica parecendo que é umbanda, que é um ritual realmente espiritual, somente espiritual. E aí ele, percebendo isso, ele falou, não, vou colocar um violão aqui, vou colocar um cavaquinho. E aí ele transformou um pouco, tirou um pouco das notas dos tambores para caber na harmonia um cavaquinho e um violão. Então ele criou, tanto que a gente escuta o jongo da Serrinha hoje, que é o mais escutado, né, tem CD gravado, tem tudo, tem violão e tem cavaquinho por causa disso, desse movimento. A partir daí muita gente conheceu o jongo, e até os próprios jongueiros se reconheceram, porque uma comunidade do Tamandaré não sabia que existia a Serrinha. A comunidade da Serrinha não sabia que tinha jongo em Minas. Então eles não sabiam. A dança também muda de comunidade para comunidade. A dança mais simples, mais rústica, assim, que a gente vê nos antigos, ela é praticamente uma dança de velho, preto velho dançando ali, sabe, na pisada, na batida, no ritmo do tambor. E aí tem essa coisa de encontrar e de se afastar, de encontrar e se afastar. Quando tá chegando perto, dá uma umbigada, é uma umbigada simbólica, né? No jongo não é como no samba de roda que a gente dá aquela umbigada que você puxa a pessoa e umbiga. É uma umbigada simbólica de longe. Então eu umbigo, depois eu volto, cumprimento o tambor e umbigo sempre numa pisada mesmo de preto velho. Só que aí foi passando o tempo, as pessoas vão vendo, aí vão criando, e vem outras pessoas e vão colocando outras coisas, e aí olhando, foi dando um nome para alguns passos. E aí na Serrinha, por exemplo, tem o amassa café, que olha, esse passo aí que você está fazendo parece que está amassando café. E aí virou, não, esse passo é o amassa café. Isso aqui parece que você está mancando e tal. Não, esse passo mancador. E foi se criando os nomes dos passos, amassa café, mancador, tabeado, que é um passo talvez mais característico do jongo do Rio de Janeiro, que aí já em São Paulo não tem nome dos passos, né? Tem uma outra forma de dançar que também veio a partir dessa coisa do preto velho, que você joga para um lado, joga para o outro e dá um giro e umbiga, joga para um lado, joga para o outro, dá um giro e umbiga, sempre no giro. E cada jongueiro é uma coisa, cada jongo é de acordo com aquele jongueiro. Se a gente vê uma roda do mestre Jefinho, é uma roda para cima. Se a gente vai numa roda com o mestre Totonho, a gente chora, sente, lembra do tempo do cativeiro. Já o mestre Laudemir já é um mestre, mas ele tem essa coisa também, sabe os pontos de sofrer, de luta, mas ele é mais da alegria. É um mestre que o jargão dele é beleza, beleza, beleza. Você encontra com ele, ele fala beleza, beleza, beleza. E os pontos dele são mais divertidos para divertir a roda. Né? Quer ver um ponto que ele canta? Ele canta, eu não bebo mais cachaça, nem do cheiro eu posso ver, mas depois que tá no copo, ai meu Deus do céu, não posso deixar perder, lalaê, laê. Então ele canta isso. Ele canta também, tem coisa na história que livro não fala não, Princesa Isabel era chonada no negão, olelele. E aí ele vai cantando, puxando esses pontos mais de diversão para alegrar a roda. Aí vem o Totonho e já canta senzala, o que tanto sofrimento. Aí vem fala do sofrimento e tal, e você vai e lembra. É tudo de cada jongueiro. O jongo do Cerrado veio a partir dessa minha busca, né, de ir atrás do jongo. Eu queria saber se tinha jongueiros aqui.
né? Eu queria saber se tinha jongo, sei lá, no Quilombo Mesquita, se tinha jongo em algum lugar para eu poder ir lá e vivenciar o jongo. Mas não tinha. Aí eu criei um grupo, na época só no Facebook, era Jongo do Cerrado, e botei o objetivo encontrar jongueiros. Aí comecei a procurar e não aparecia. Aí eu falei, meu Deus. E aí eu falei, não, quero trazer os mestres aqui então. Já estava conversando com o Jefinho, conversando com alguns mestres, então eu quero trazer para apresentar o jongo. Mas aí eu pensava, como é que eu vou trazer um mestre aqui e vou falar, gente, vai ter oficina de jongo aqui, e aí, o que é jongo? O que é jongo? Vai eu e o mestre, ou vai um gato pingado? Então eu comecei a conversar com ele, como é que eu faço? Eu estou pensando então em pegar e começar a falar do jongo aqui para as pessoas, começar a falar do jongo, mostrar um pouco do básico do jongo, porque eu também não me sentia, quando a gente entende que aquela manifestação ela vem muito antiga e passando de pai para filho, né, de neto, e que ela é uma coisa familiar, e que não é só música, não é só dança, que é uma coisa realmente espiritual e uma resistência, a gente não pode sair por aí fazendo, vou pegar aí e vou dar aula de jongo por aí. Então foram anos, né, desde 2002 até criar o Jongo do Cerrado, começar com o Jongo do Cerrado em 2013, foi um tempão. E aí ainda tinha essa coisa de, sempre que eu num trabalho de Preto Velho, eu falava, olha, tô querendo fazer isso. Não, vai fazer. Então você já ia pedindo permissão, já de muita gente. E aí o Jefinho falou, pode fazer. E aí eu comecei, olhei, fui procurando os espaços, comecei lá no Mercado Sul, chamando as pessoas, olha, começando a falar com os amigos, você sabe o que é o jongo? Sabe o que é o jongo? E as pessoas, ninguém sabia o que era jongo. E aí comecei com um amigo, comecei falando com outro, e aí comecei chamando as crianças lá também e fui passando o tambor e aí a galera foi chegando. Aí dali eu senti que eu tinha que fazer algo para mais pessoas. E aí eu achei a Vila Telebrasília, quando eu vi uma apresentação de cavaquinho na Vila Telebrasília, no espaço do Dudu Oliveira, ele tinha uma orquestra de cavaquinho que ele dava aula gratuita de cavaquinho para a comunidade. Quando eu cheguei e vi aquela molecada, aí eu falei, não, vou fazer aqui, é um quintal, com essa molecada, já um espaço pronto, Dudu. Eu falei, Dudu, seguinte, eu tô querendo fazer o jongo, né, começar a falar sobre o jongo, para depois a gente trazer os mestres para cá. Ele falou, cara, eu sou carioca, vivi na Serrinha e para mim vai ser um prazer ter o jongo aqui. Eu fui criando, fazendo e aprendendo junto. Conforme eu ia aprendendo, eu ia passando. E aí a gente, como não era um grupo de jongo, eu coloquei como grupo de estudo e prática do jongo, né? Com o objetivo de se aprofundar no jongo, vivenciar, e as pessoas também pegar, não só trazer para cá, mas pegar as pessoas daqui e levar para as comunidades para elas sentirem o jongo de perto, né? Então é um grupo de estudo e prática e que a gente tenta trazer os mestres, porque eu não me vejo como, não quero chegar, eu sou o jongueiro, entendeu? É como se eu fosse só uma porta, eu quero vivenciar o jongo, mas eu estou aqui para trazer os mestres. Amanhã, por exemplo, eu gostaria que eu tivesse o meu mestre falando aqui sobre o jongo, né? Os mestres aqui falando sobre o jongo. Nesse tempo, né, que eu fiquei só olhando o jongo, querendo saber o que era, eu vi vários mestres, assim, esse aqui é o mestre do Quilombo São José, esse aqui é o mestre do Tamandaré, e aí, mestre da Serrinha, mestre da Cia, fiquei com aquela coisa toda, nossa, é muita gente. E aí, mas quando eu vi uma entrevista do mestre Jefinho falando, sabe quando você olha a pessoa e fala, parece que eu já conheço essa pessoa aí. E aí eu fiquei mesmo, tinha que conhecer ele. E aí eu peguei umas férias minhas, peguei minha filha e uma companheira que eu tava e fui pra lá. E aí não era época de jongo, não era nada. E aí eu falei, Jefinho, tá tendo alguma coisa aí e tal? Ele, não. E aí ele até falou, você vai vir pra cá só pra ver eu? Falou desse jeito, eu lembro até, você vai vir pra cá só pra ver eu, não tem roda? Não, eu tô indo aí só pra te conhecer. Aí cheguei lá, me recebeu na rodoviária, e aí foi como se a gente já se conhecesse. Eu fui dar a mão assim, não, que nada, já dá um abraço, já me levou pra casa. Enquanto eu tava andando na rodoviária, você já desce e sobe o Tamandaré, é como se fosse uma ladeira, porque o Tamandaré é um bairro que era um quilombo, é um bairro como se fosse uma periferia, que já foi uma favela. Então você sobe, só tem uma entrada, e quando sobe ele é no meio do morro, ele desce, e o bairro é todo como se fosse como é que fala? Uma serra, né? Cercada tem por duas montanhas e um rio. E aí ele já foi aqui, ó, aqui é a casa do seu Togo.
Ali é a dona Mazé mora ali o Totonho. Então, já foi, indo para casa, ele já foi me mostrando tudo. Então já tem essa vivência. E aí a gente ficou muito amigo, assim, ele gostou muito da minha filha, gostou da minha esposa na época, e a gente ficou muito amigo. Então o mestre Jefinho é o mestre, assim, que eu considero. Ele é neto do Seu Dito Prudente, que é um jongueiro muito antigo do Tamandaré. E no Tamandaré, que é uma comunidade paulista, que é em Guaratinguetá, São Paulo, tem o mestre Jefinho, que mora na beira do rio, tem o mestre Totonho, que é um mestre também que eu admiro muito, que ele é neto do Zé Capelão, que é o jongueiro também antigo, que disputava com o pai do Jefinho, com o vô do Jefinho. Aí no Tamandaré ainda tem a dona... O Jefinho, eu falei, ele é pedreiro. O mestre Totonho, ele é pipoqueiro. Ele trabalha com, né, vende pipoca nas escolas. Inclusive, assim, já teve vivência que eu fui com ele. E aí ele fala, eu tô indo ali, vou vender pipoca lá, não sei aonde, você quer ir? Aí você pega e vai com ele, fica caminha lá e vai vendendo pipoca, vai ouvindo as histórias e tal, e volta. A dona Tó é uma jongueira, que ela é empregada doméstica, e ela é da Umbanda, tem uma conexão muito forte, né, espiritual, mas ela também é muito católica, e estava na missa todo domingo. Então a dona Tó, ela é importante porque como o jongo era só por homens, ela é uma das primeiras mulheres do Tamandaré que abriu caminho para as mulheres chegarem no jongo. Então ela chegava e cantava, enfrentava aqueles homens todos ali, né? Ela cantava assim, pode, manda que... Né? Não tem um ponto do Totonho que provoca? Aí ela chegava e cantava, pode, manda que eu espero, medo eu não tenho não, pode, manda que eu espero, tenho Deus na proteção e viva o rei, lá, lá, e ela cantava, né, batendo, enfrentando os homens. Então a dona Tó é uma jongueira, ela é a autora desse ponto, do Gerê, né, e tem outros pontos lindos. Só que eu não conhecia a dona Tó. Quando eu fui no Tamandaré, ela já tinha falecido há uns 2 anos, mas o Jefinho sempre conta a história dela, assim, ele admira muito. E outro jongueiro do Tamandaré é o Seu Togo, que o Seu Togo era o jongueiro mais velho do Tamandaré. Eles dizem que é aquele, sabe, quando a pessoa é muito velha, que a esposa do Jefinho até falava, nossa, o Seu Togo, quando eu era nova, ele já era o jongueiro velho. E aí, quando eu fui lá, ele ainda estava vivo, ele tava cego, assim, né? Para você falar com ele, você tinha que falar no ouvido, ele virava, tava com as mãos, assim, meio cortadas, e você ouvia ele bem pouquinho, assim. Tinha que botar o ouvido para falar. Mas ele era um jongueiro que era diferente do Jefinho, diferente da dona Tó. Diziam que ele era o jongueiro mais malvado, mas não sei se eu posso dizer isso, mas era um jongueiro que gostava muito de enfrentar e que usava muito a magia, né? Diziam, às vezes falava assim, tá chegando o dia do jongo, aí, encontrei o seu Togo comprando umas coisas lá, não sei aonde, vela, não sei o que lá, e tal, e os pontos dele era mais assim, de amarrei a boca do sapo não sei aonde, não sei o que, e vou fazer isso, sabe? Eram os pontos mais assim de provocar os caras, de fazer, dizem que era pra pegar os outros mesmo, né? Tem muitos jongueiros, tem a dona Mazé, do jongo, do Tamandaré, que eu sou mais assim me aprofundei mais nesse jongo paulista, nesse jongo Tamandaré. Mas eu conheci também o mestre Laudemir e a Márcia, que é da família Jongo Mistura da Raça. Eles saíram de Barra do Piraí, que é no Rio de Janeiro, do jongo tradicional, que de onde saíram vários, onde saiu o mestre Darcy também, a Josiara, de Indaiatuba, Josiara, que veio aqui. Então essa família, eles saíram de Barra do Piraí e foram para São José dos Campos. Então é bem perto do Tamandaré. Normalmente quando eu vou para lá, eu passo no mestre Laudemir, aí fico um tempo lá e depois eu vou pro Tamandaré no outro dia. E aí essa família é uma família de jongueiros cariocas que é maravilhosa, família inteira, assim. O jongo, só a família já faz o jongo, porque é o Laudemir, a Márcia, tem 2 filhas, tem um neto, o João Vitor, já tem outra netinha. Então quando eles chegam, já tá o jongo pronto, né? E são mais de alegria, assim, uma família muito feliz. Mas tem muitos jongueiros. Tem a Josiara, que veio aqui recentemente, que é neta do tio Juca, também de Barra do Piraí. Eu acho que é importante porque, da mesma forma como a capoeira é importante, como o coco é importante, porque a gente sabe que nessa coisa do colonizador,
eles sempre quiseram apagar tudo, né? Apagar tudo para que a gente esqueça. É muito mais fácil você dominar uma pessoa, controlar, você fazer um escravo, fazer com que aquela pessoa siga as regras que você quer, quando você tira todas as referências que ela tem. Então você apaga, você não sabe de onde você veio, você não sabe quem você é, você não sabe quem são seus irmãos, você não sabe o canto. Então você fica o quê? Perdido. Aí chega alguém e fala pra você, olha, isso aqui, ó, esse aqui é o caminho e tal. Aí você, nossa, né? Tipo, como se fosse uma Bíblia, e aí você, isso aqui é o caminho. E vai, e é muito fácil você ser dominado. Então, a gente ter referência e manter o jogo do jeito que ele é, falando do passado, sabendo sempre de onde a gente veio. Porque a gente fala, nós viemos dos escravos. A gente não veio dos escravos, a gente foi bem mais para trás, né? Muito mais para trás. Então, a gente sabendo disso, a gente se fortalece, a gente sabendo de onde a gente está, a gente pode pisar em qualquer lugar, né? Hoje a gente vai num... Quem nunca foi? Entrou no restaurante e se sentiu estranho ali, ou no shopping, ou você está num lugar e sentir que não faz parte daquilo. Então, quando a gente sabe de onde a gente sabe que tem que ser respeitado, a gente pode andar tranquilamente, não enfrentando, né? Que a gente enfrenta porque a gente precisa, mas a gente não gostaria de enfrentar. Mas é entrar nos lugares assim, com firmeza, e é isso, assim. Eu acho que é importante para a gente saber de onde a gente veio e não ser manipulado e não ser controlado por esses colonizadores todos. Tradição eu entendo como saberes que vão passando, né, entre gerações. E esses saberes são coisas, né, ao invés da gente nascer, por exemplo, estou aqui, e eu ter que descobrir tudo sozinho, a gente já pega e tem uma tradição e tem um saber ancestral que ele já te dá mais ou menos pelo menos uma base para você seguir. Então a gente se sente mais firme, é como se a gente tivesse um lugar, tivesse uma referência, né, para aquela tradição. Mas a tradição eu não vejo ela como algo engessado, né? Que eu vejo muita gente que no jongo, na capoeira e tudo, olha, não é assim. A tradição, você tem que fazer assim. Na tradição é isso, a tradição é aquilo, você tem que seguir aquela coisa rígida, não pode tocar assim, né? Quando eu comecei a cantar o jongo, aqui, comecei a fazer o jongo, eu mandava alguns pontos que eu fazia para uma historiadora lá de Minas Gerais. Depois nem mando esse vídeo. Eu fazia e mandava para ela, assim, e ela chegava às vezes e falava, olha, mas você está cantando, lá eles não cantam assim, a tradição não é cantar desse, você tem que cantar gutural, como os velhos cantam, você tem que cantar desse jeito e tal. Aí eu falava, poxa, mas eu não quero imitar. E aí eu pegava o mesmo canto e mandava pro Jefinho, Jefinho, nossa, tá ótimo, sabe o que eu gosto em você aí? Porque você canta do seu jeito, você não está tentando imitar nós. Você não está tentando imitar o nosso jeito, você está cantando do seu jeito aí, você está fazendo a sua verdade. Então, isso é o jeito que a gente faz aqui, por exemplo, a tradição. Eu estou com o pé lá no Tamandaré, estou com o pé no jongo, estou fazendo tudo que vem de lá, mas a partir do momento que eu faço a coisa do jeito que eu acredito, do jeito que eu acho que é a minha verdade, aquilo ali é a tradição. Então, o jongo do Cerrado hoje, pode-se dizer que tem uma base, tem uma raiz, mas tem um jeito também, que a partir daqui outras pessoas vão ver essa forma e vão levar aquilo daqui para frente, mas colocando também a verdade delas, né? Então nisso a tradição vai mudando. Tem uma coisa também no jongo que eu acho que é importante falar sobre a tradição, que antes não tinha mulher no jongo. A tradição, vai dizer, a tradição do jongo era não ter mulher. Elas foram e entraram, então agora o jongo é homem e mulher, e dança o homem e a mulher. Olha, tradição não pode criança, não pode. Aí foi morrendo o jongo. E hoje não tem como ter o jongo sem criança, né? Então tem os pontos que chamam as crianças hoje. Então a tradição mudou. Hoje, atualmente, assim, só dançava o homem com a mulher, era o casal. Não podia. Algumas comunidades você vai e não dança mulher com mulher e homem com homem. Mas isso em alguns lugares também é uma coisa que está mudando. Então a tradição ela vai mudando. Mas não que eu tenha que chegar lá e botar o pé ali. Às vezes eu nem estou lá dentro,
mas quero mudar. Já aconteceu disso, de amigos meus, né, que fala, se incomodar, por exemplo, fala, olha, aqui a gente está fazendo assim ainda de acordo com o que é, mas a gente está mudando. Fala, eu vou chegar lá e vou causar nesse jongo, sabe? Eu quero chegar lá e causar. Eu falo, não é assim, você tem que entrar no jongo, entender, aí por que disso, aí de dentro do jongo você muda aquilo, não é chegar lá só para, de repente, uma palavra que usa, né? Quero lacrar. Lacrar não é o objetivo é entender, e aí, agora eu entendi, mas eu acho que pode ser assim. Então a tradição vem mudando por dentro, né? Vem mudando aos poucos. Aí tem mulher que fala, a pessoa, não, eu quero dançar, eu me vejo como homem, então eu vou botar uma roupa branca, não quero usar saia e vou entrar na roda representando o masculino. Aí tem outras rodas que dançam mulher com saia, então ela vai mudando. Então é dessa forma que eu entendo a tradição. Ela não é rígida, mas a gente tem que olhar para trás, entender por que é, e depois ir trazendo e mudando, né? O que eu sou contra é a pessoa só olhar. Tem gente que chega e olha, não pode isso, então eu vou embora, isso não me representa, né? É uma coisa também que eu não me importo muito, porque eu às vezes chego num lugar, por exemplo, no samba de roda. Tem samba de roda na Bahia que só dança mulher. E você fica ali, tambor de crioula, só dança mulher, mas eu vou lá pro meu cantinho e fico lá e canto, fico cantando feliz, doido para dançar, mas eu não vou dançar porque não é aquela tradição ali que eu não conheço tanto. Eu não vou chegar e falar, eu quero dançar, né? Não vou chegar lá no samba de roda, lá da Bahia, que é só as mulheres, você vê só as senhorinhas dançando, eu tô feliz aqui só de ver, né? Então, mas algumas pessoas querem e se incomodam, não pode, e já cria um preconceito e vai embora sem nem entender porquê daquilo, né? O próprio jongo, através dos pontos, ele ensina. Então, o que eu digo sempre assim, qualquer lugar que você for, seja samba de roda, seja jongo, é chegar devagarinho e olhar como é que é e não querer fazer logo aquilo, por mais que o impulso seja, nossa, eu tô querendo dançar, quero tocar esse tambor. Às vezes você toca e tem gente que chega e já quer tocar o tambor direto, mas não, chega e vai devagar, né? Tem um ponto que diz, os pontos todos eles vão contando e vão dizendo, tem um ponto que diz, jongueiro novo, perguntar jongueiro velho, jongueiro novo, perguntar jongueiro velho, se eu posso pisar meu pé na terra que tem mistério, se eu posso pisar meu pé na terra que tem mistério. Então é um ponto que está pedindo licença. Tem outro ponto que diz também, que ele fala muito assim dessa coisa de você chegar com respeito, e que minha raiz é negra, veio de Angola distante, minha raiz é negra, veio de Angola distante, às margens do Paraíba em Pinheiral, meu cachambu responde. Às margens do Paraíba em Pinheiral, meu cachambu responde. Meu avô me ensinou a tocar tambu, meu avô me ensinou a respeitar os cumbas. Foi ele quem me disse pra não tomar banho de rio se a água do rio tá funda. Foi ele quem me disse pra não tomar banho de rio se a água do rio tá funda. Ele me aconselhou a tomar banho na beiradinha, no Rio Velho, a tomar banho na beiradinha, no Rio Pinheiral, a tomar banho na beiradinha, foi vovô, a tomar banho na beiradinha. Então isso aí tá falando o quê? O jongo, a raiz é negra, veio de Angola, distante, foi meu avô que me ensinou a tocar isso aqui e tal, ele me ensinou a respeitar o tambu, respeitar os cumbas, ele ensinou quando a água do rio, no caso o jongo, é funda, você sabe, você olha ali, nossa, isso aí é muito antigo, é muito fundo. Então o que eu vou fazer? Eu vou tomar banho na beiradinha, vou chegar, vou olhar como é que faz, dança assim e tal. E chega e pergunta, posso entrar? E os pontos eles dizem assim, quando tá ali, por exemplo, você chegou na roda, vamos supor que a gente está lá no meio da roda, eu estou tocando, eu vi que você chegou, aí você quer dançar. Eu não vou chegar para você e falar, não entra não, eu vou chegar e vou cantar pra você assim, jongueiro novo que chegou, aí pede a benção pra tambor, aí pede a benção pra tambor, jongueiro novo, aí a pessoa às vezes tá viajando e não entende, eu falo, jongueiro novo que chegou, aí pede a benção, aí eu faço assim mesmo, pede a benção, aí você vai lá, pede a benção e entra pra dançar. Então o jongo é isso, ele vai tudo através dos pontos. A gente aprende muito assim de ensinamento de como você deve respeitar os mais velhos, como você deve tratar as crianças, como você faz tudo. Então aquela roda ali pequena, aquela pequena roda, ensina a gente como viver na grande roda, né?
Então é um ensinamento mesmo, porque imagina os escravizados ali na época. Eles estavam em família ali, eles estavam aprendendo como é que eles se comportar, como é que você tem que tratar. Você tem que sentir a dor. Os pretos velhos, ele diz, né? Você tem que aguentar a dor, mas a dor não pode te dominar e a ponto de você perder a sua alegria, a sua felicidade. Esquecer. Lembra quem você é. Hoje você está aí escravizado, mas você tem que manter e lembrar quem você é e viver. Você não vai só se entregar, né? Eu acho que algo que sempre perguntam, né? Que as pessoas chegam no jongo e perguntam, mas isso aí que aconteceu também lá no motivo de eu sair também da Vida Atlética Brasília, que a gente estava lá com as crianças todas, e aí tocando tambor, onde tem tambor, e tem, né, tem gente, tem católico, tem evangélico, então tem aquele preconceito. Então eles ficavam falando, estão fazendo macumba lá no Dudu, estão fazendo macumba lá no Dudu, começaram a tirar as crianças, a ponto de ter mãe que chegava lá e ficava na porta, assim, né, com o braço cruzado, e fala, se eu ouvir palavra saravá ou qualquer coisa, eu vou tirar meu filho desse negócio. E aí nesse dia eu sabendo, que ele me falou, né, o filho falou, minha mãe tá aí, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, beleza. Aí eu só cantei ponto, falando de São Benedito, falando de não sei o que, falando de Nossa Senhora, que aí você vai escolhendo, e aí eu tentei, né, mas é isso, assim, tem essa coisa de achar que o jongo é um ritual de Umbanda, né, ritual de Umbanda que é confundir com religião, e que na verdade não é religião, não é um ritual religioso. Antigamente até se fazia ali no meio de tudo, fazia isso, mas hoje a gente tem mais como uma coisa da espiritualidade, né? E essa espiritualidade que já vem da África, já vem dos indígenas, já vem de tudo. E aí não é uma religião, mas está carregado de espiritualidade, né? Para entender isso, porque eu vejo não só o jongo, mas qualquer tipo de arte, a arte não foi criada para entretenimento, ou para ganhar dinheiro, ou para fazer só diversão. Todas as artes que a gente pega, os indígenas cantando ali e tal, a própria pintura não é a coisa só para enfeitar. Se a gente pega até os orientais, os japoneses, chineses, tudo que é relacionado à arte, à dança, à pintura, está associado com alguma conexão espiritual, né? Então, é espiritual. Quando você dança, né, eu até pensei, né, nos rituais aí que eu comungo o Daime também, eu já vi, assim, sabe quando você fica pensando no sentido da vida, aí você, cara, é isso. Aí eu cheguei para mim que é isso. Aí eu cheguei no sentido, qual é o sentido da vida? Aí eu fiquei pensando, lembrando, sentindo o meu espírito, sentindo a alma, é como se fosse assim, o espírito que a gente tem, querendo se expressar, e a gente ter que arrumar maneiras para que o nosso espírito se expresse. Então, por exemplo, ele quer cantar, mas eu não sei cantar ainda. Então meu corpo físico tem que dar um jeito de aprender a cantar. Eu aprendo a cantar para que o meu espírito cante. Aí eu sinto vontade de dançar, mas eu não consigo, minha perna não tem os movimentos. Então, eu vou fazer uma dança, vou preparar meu corpo para que o meu espírito se expresse da forma como ele quer, então eu tenho que estar forte, não é malhar para ficar bonitinho, é para que eu tenha flexibilidade para poder me expressar da forma como a minha alma quer. E o tambor aqui também é a mesma coisa, a gente toca, então é isso, o jongo, assim como a dança, assim como a pintura, tudo é uma forma espiritual, não tem como tirar nada para mim, né? Eu que estou falando. Não tem como desassociar nada disso de uma forma espiritual. E aí voltando àquela coisa da importância da ancestralidade, porque o colonizador ele quer que a gente tire essa coisa da espiritualidade, tire a ancestralidade para transformar aquilo. Um tambor, nossa, esse canto é bonito, né? Vamos pegar isso aí, pode virar um produto. Essa dança é bonita, a gente pode pegar, fazer isso aqui e transformar tudo em produto, tudo em mercado. Só que é isso que a gente não pode deixar, né? Por isso que é importante ter essa conexão com ancestralidade. Então o jongo não é religião, mas ele está carregado de espiritualidade até a alma. Mas tem muita coisa, os pontos ensinam tudo. Tem um ponto que o Jefinho canta para trazer as crianças, né? Ele canta, às vezes os jongueiros mais velhos, tinha jongueiro que não queria criança, até tem aqueles que querem e aqueles que não querem. Por exemplo, o seu Togo não queria. Era o cara que cantava para enxotar as crianças. Mas já a Dona Tó e o Jefinho cantavam para trazer as crianças. O mestre Jefinho, inclusive, ele é um autor de um dos pontos mais conhecidos que é cantado. Ele fez no Tamandaré, para o Tamandaré,
mas é cantado hoje em todas as comunidades, né? Que ele fez o ponto, demorou 6 meses para cantar o ponto, porque ele era um jongueiro muito novo, de 20 e poucos anos, mas ele estava no jongo já com o avô dele, já desde pequenininho. Então o avô dele deixava ele no cantinho, e depois, quando ia embora, eles iam conversando. Ô, vô, o que aquele moço quis dizer? O que aquele ponto que você falou foi o quê? Tal. Então ele cresceu vendo isso, mas ele nunca tinha entrado no jongo. Então a primeira vez que ele cantou um ponto de jongo, ele ensaiou com os amigos dele, falou, fez o ponto para pedir permissão para entrar, para cantar, ensaiou com os amigos dele e falou, ó, quando eu for à festa, eu vou lá e vocês me ajudam, me respondem, né? Me ajuda a estar lá, porque os nego velho vão me pegar tudo. E aí ele cantou esse ponto, que é Saravá, jongueiro velho, que veio para ensinar, né? Puxando o saco do jongueiro que estavam lá. Saravá, jongueiro velho, que veio para ensinar, que Deus dê a proteção para jongueiro novo, pro jongo não se acabar, pro jongo não se acabar, pro jongo não se acabar. Aí ele fez esse, todo mundo, deixa, ele é neto do Dito Prudente, deixa o menino cantar. Aí cantou. Aí o Jefinho vem com outro, quando ele já era jongueiro, já canta para trazer as crianças. Então ele falando para os jongueiros, ele cantava assim, deixa cantar o Bem-te-vi, deixa cantar o Bem-te-vi, Bem-te-vi cantar cedinho, a noite inteira quem canta é a Juruti, deixa cantar o Bem-te-vi, deixa cantar o Bem-te-vi, Bem-te-vi cantar, ou seja, ele estava falando, deixa as crianças cantarem, que depois a gente vai ficar aqui até de noite, então os pontos todos vão contando isso. Em vários jongueiros, a Dona Toia é católica, ela canta Saravá São Benedito, né? Salve São Benedito. O outro já canta para Xangô. Tem um ponto que eles cantam até essa coisa do sincretismo, né? Como é que é? Meu cativeirá, trabalha nego, não quer trabalhar. Meu cativeirá, trabalha nego, não quer trabalhar. No tempo do cativeiro, nego apanhava de senhor, rezava a Santa Maria e liberdade ao Pai Xangô, ou seja, rezava Santa Maria e Xangô. Então, a espiritualidade está da pessoa, a religião está com a pessoa ali, se ela vai na igreja, se ela vai mais no jongo, está a espiritualidade dela, independente se ela é evangélica, se ela é, né? Eu não sei mesmo, sabe, porque direto me perguntam, manda um release seu aí, não sei o que, eu não sei o que falar mesmo, porque eu não me vejo como artista, sabe, de subir no palco e vai cantar e não sei o que. Eu gosto disso aqui mesmo, de estar lá, conhecer os mestres, eu gosto de chegar numa fogueirinha e não me vejo, sabe, de apresentação mesmo, essa coisa. Então, e aí o que eu gosto mesmo é essa coisa eu falo, cara, por que você não vai lá? Eu gosto de ir lá e andar com o mestre Totonho vendendo pipoca, porque aí eu tô ouvindo ele, as histórias dele. Gosto de ir no mestre Jefinho, ele andar pelo bairro, então eu gosto disso. Então eu não me vejo mesmo como artista. Agora eu vou ter que fazer, vou ser obrigado porque ele me pediu, por quê? Ele falou, cara, coloca uma saia, faz uma camiseta para esse grupo, faz não sei o quê, começa a fazer, porque vai vir outra pessoa e vai fazer. Verdade, às vezes o jongo não é tão bonito assim, se você não vê com aquele olhar, né? A verdade, a galerinha de sainha, tudo bonitinho, é mais bonito do que às vezes o jongueiro, que você vai lá no Tamandaré, tá todo mundo de calça jeans, né? Às vezes não tá com aquela roupa, turbante. Então é isso que eu vejo. Tem até uma conversa com o Adiel Luna, né, lá de Pernambuco, que ele tá numa discussão dessa. E ele diz que não tem uma coisa que falar, agora é mestre, você que recebeu um certificado, né? Não tem certificado de jongo, ó, que muita gente está fazendo por aí. Às vezes a gente faz oficina de jongo e a pessoa pergunta, vai ter certificado? Eu falo, não vai ter, porque não é isso. E aí eu entendo essa coisa do mestre quando, a partir do momento que você está passando aquele saber de uma forma verdadeira, e as pessoas que estão ali, estão aprendendo, te reconhecem, né, como mestre, como um ensinador, a partir do momento que, não importa a idade que você tenha, né, o mestre Adiel diz que se aquele cara lá do maracatu, se ele tá com apito na boca, tá comandando aquele pessoal todo de forma verdadeira, ele sabe dizer como é que são as roupas, ele sabe dizer de onde é que veio aquela canção, aquela música, e aquela comunidade toda reconhece ele como mestre, então ele passa a ser mestre. Então por isso que às vezes tem mestres muito novos, e às vezes tem gente que é uma pessoa de idade, você vê velho, mas ele não tem a maestria. Então eu acho que é isso.
você ser reconhecido pela própria comunidade como mestre e pelos próprios mestres, né? O mestre, eu não, quando me chamam, eu fico sempre assim, não. Mas aí o mestre Jefinho veio aqui e falou, ele já várias vezes, ele viu a roda lá, ele se afasta da roda e fica olhando. E aí eu já fui conversar com ele, o que você está fazendo aí, mestre? Tá fora da roda? Não, mano, eu tô aqui olhando, não tô acreditando que tá tendo jongo aqui em Brasília. Em Brasília, e o jongo, igual lá na minha comunidade, tá acontecendo aqui, né? Então é isso, eu acho que é isso, esse processo também de aceitar que tem essa maestria, é um processo também das pessoas que vêm. Tem um ponto que eu falo, às vezes as pessoas chamam, e aí eu canto, fiz um ponto que era assim, já vivi muito nessa vida, ou eu ainda viverei, um dia serei velho jongueiro, ai meu Deus do céu, jongueiro velho nunca serei, lalaê, laê. Ou seja, porque eu posso ser um velho jongueiro, mas jongueiro velho mesmo, para mim, são só aqueles que estão lá, né? É isso. Minha vovó benzeu no tambor, vai caminhando para tabiar. Minha vovó benzeu no tambor, vai caminhando para tabiar. Aê, vovó, cachambu tá no terreiro, como é lindo, vovó, o rufar no candongueiro. Minha vovó benzeu no tambor, vai caminhando para tabiar. Minha vovó benzeu no tambor, vai caminhando para tabiar. Preta velha jogueira, teu cachambu está lhe chamando. Sinta a poeira do chão levantando com o seu tabiado. Minha vovó benzeu no tambor, vai caminhando para tabiar. Minha vovó benzeu no tambor, vai caminhando para tabiar. Aê, vovó! Cachambu tá no terreiro, como é lindo, vovó, o rufar do candongueiro. Minha vovó benzeu no tambor, vai caminhando para tabiar. Minha vovó